próprio nome, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu recebi o pessoal do SESI, tem SESC e tem o SESI. O SESI veio aqui, está com um projeto de uma pesquisa em cima da primeira indústria em Goiás, onde eles vieram bater aqui na fazenda. E é verdade, isso vai enriquecer até esse projeto deles, porque em 1797 estava começando a Fazenda Babilônia, que era uma indústria. Aqui fazia exportação de algodão para a Inglaterra. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história da fazenda e depois vocês podem me explorar assim, a respeito da parte da gastronomia. Sabe? Eu acho legal que me explore, que me perguntem, porque na verdade é uma troca de informação, de conhecimento. Eu também aprendo com vocês, né? Que a gente morre não sabendo de tudo. Então eu sempre aprendo com os turistas que vêm aqui. Então, a Babilônia ela é do final do século XVIII, né? Então ela tem mais de 200 anos, ela tem 215 anos. Ela foi fundada por um goiano, eu gosto de falar isso com a boca cheia, porque às vezes eu recebo gente que vem de outras regiões, que vem de São Paulo, professores, de repente eles vêm com uma história que ele era um paulista, ele era um português, não, ele era um goiano. Por incrível que pareça, nós já tínhamos um goiano com essa capacidade administrativa, com essa visão empreendedora dele, né? Ele nasceu em Pilar e foi educado em São Paulo, ele chamava Comendador Joaquim Alves de Oliveira, né? Eu costumo chamá-lo de Barão do Mauá, do Goiás, né? Porque ele foi um grande empreendedor e ele foi educado pelos jesuítas. Então justifica também toda essa visão dele em termos de montar uma indústria, dessa parte comercial, né? Quando ele estava com 22 anos de idade, ele voltou para Goiás, mas ele não era de Pirenópolis, ele era de Pilar, mas ele não quis ir para Pilar. Por que ele veio para Pirenópolis? Por que ele escolheu Pirenópolis para montar a fazenda Babilônia? Porque ele viu aqui em Pirenópolis futuro o empreendimento dele, porque Pirenópolis foi um entreposto comercial. Você sabe que nós tivemos 2 estradas reais, essas 2 estradas reais passaram por Pirenópolis. Pirenópolis foi um entroncamento. Então, ele viu que seria mais interessante para ele montar a Fazenda Babilônia no município de Pirenópolis. Foi por isso que ele veio para cá e montou a Babilônia. E a Babilônia foi muito importante, gente, porque ela surgiu justamente na decadência do ouro. Você sabe que em Goiás não foi como Minas, que até hoje tem mineração. Goiás, o ouro foi muito rápido. Quando você entra numa igreja mineira, e você entra numa igreja em Goiás, você vê a grande diferença. Às vezes até o turista fala assim, nossa, mas as igrejas mineiras são muito mais ricas, não resta dúvida. Mas lá teve muito mais mineração do que Goiás. Então, as igrejas, você vê, é um reflexo da realidade nossa. Foi pouco ouro, né? E ele veio para cá e ele viu que a importância dessa região e montou aqui a fazenda, né? E o ouro, como eu falei, acabou e no final do século XIX já estava extinguindo o ouro. No século XVIII já estava extinguindo o ouro. Foi quando ele montou a Fazenda Babilônia e veio fazer agricultura. Então a Babilônia ela teve 2 produções importantes. Ela teve a produção do açúcar, que era enviado um goiano buscar açúcar no Rio de Janeiro. Teve a produção do algodão, é o que mais dava dinheiro para ele, né? Porque o açúcar era mais para o consumo de Goiás, Mato Grosso dependia daqui da Fazenda Babilônia, do açúcar, porque era uma produção industrial. E também teve a produção, o algodão, né, que ele levava para o Rio de Janeiro, ele exportava para a Inglaterra, é o que mais dava dinheiro para ele, na verdade, era o algodão. E a terceira produção, por incrível que pareça, que eu mais gosto, que as pessoas nunca levam em consideração, que foi a mandioca. Aí o pessoal fala, mas por quê? Porque, gente, a mandioca foi a base alimentar do povo brasileiro. Os portugueses que vieram para cá, eles não vieram colonizar, eles vieram explorar. Quem foi colonizado foi os Estados Unidos, né? Porque lá foi família, lá foi pai, foi mãe, lá foram residir. E vocês sabem que nem indústria nós não podíamos ter, por causa do pacto comercial da Inglaterra com Portugal, panos e vinhos, que dizia o seguinte, ó, você é um país de agricultura, vocês vão produzir, nós vamos manufaturar. Em compensação, nós vamos comprar vinho de vocês. Então, a gente nem tinha indústria, então era uma pobreza, né? E a ideia da colonização portuguesa no Brasil era exploração. Foi tanta exploração que o nosso nome saiu errado. Nós não deveríamos nem chamar brasileiro, nós deveríamos chamar brasiliano. Porque o correto é cuiabano, mexicano, italiano, americano, goiano, né? Agora, nacionalidade.
profissão, engenheiro, marceneiro, carpinteiro, padeiro e brasileiro. Então, gente, padeiro faz pão e brasileiro faz o quê? Extração do pau-brasil. Então, é por isso que o povo passava fome, é por isso que a comida era escassa, é por isso que a gente usava os gavetões na mesa, você escondia comida, né? Tinha uma novela que mostrava muito isso, né? Chocolates com pimenta. Quando você estava comendo, chegava alguém, você faz escondia comida, né? Abriu o gavetão e escondia. Por exemplo, a galinha veio de Portugal, né? Não era fácil comer uma galinha, né? Não era fácil você... tudo era difícil de chegar aqui. Então, foi por isso que eles resolveram criar a primeira Constituição desse país, gente, que foi a Constituição da Mandioca. E quando eu era jovem, quando eu era menina, eu estudava, eu falei assim, o que é isso, Constituição da Mandioca? É porque os portugueses viram que a mandioca seria a nossa salvação. Tá? Então, criaram uma lei de estímulo, que era para as pessoas cultivarem a mandioca nesse país, porque a mandioca não sabia capinar. Porque ninguém tirava escravo do garimpo para ir plantar arroz e feijão. É por isso que nossa comida era por coleta. Você precisa, você tinha que ter um escravo para caçar para você comer. Você tinha que ter um escravo para ir pescar, hoje nós vamos cortar catulé. Você sabe o que é catulé, né? Não sei o que é catulé. Catulé é a nossa, é um tipo de guariroba, só que ele é menorzinho, mais amargo ainda. Nossa. E às vezes as pessoas perguntam para mim assim, dona Tel, por que goiano adora coisa amarga? Não é que a gente adora, não. A gente aprendeu a gostar, porque não tinha outra coisa. Palmito é de onde? Por que nós usamos gueroba no empadão? Alguém tem ideia por que a gente usa gueroba no empadão? Porque ninguém tinha palmito. Palmito é de qual bioma? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Nós estamos no Cerrado. Qual é o nosso palmito do Cerrado? A guariroba. E assim vai também o catulé. Então, assim, a comida era coletada. O animal, né, a caça, entendeu? Era tanta miséria, tanta fome, que inclusive tem umas histórias que a gente conta aqui, que vó fala até hoje, meus filhos, vocês chuparam muita manga, vocês não podem tomar leite, não, então vocês vão ter congestão. Quer dizer, isso para economizar leite, porque vaca vinha de Portugal, nem quem tinha vaca eram os jesuítas, algum senhor de engenho poderia ter algumas vacas para você ter o leite. Né? Outra coisa que vó fala pra caramba, banana de dia é ouro, de tarde é prata, de noite mata. Comer banana à noite não mata ninguém, mas se alguém pensa que comer vai até passar mal, né? Porque fica sugestionado, vai até passar mal. Daí, os portugueses vendo os índios alimentando da mandioca, falaram, olha gente, vamos comer também, que o negócio é bom, é saudável. Porque os portugueses, gente, eles não conheciam mandioca. Eles conheciam o inhame, porque o inhame veio da África. E quando os portugueses, por exemplo, na carta de Pero Vaz de Caminha, está escrito assim, ó, que os índios eram dóceis, sorridentes, e eles comiam um tipo de inhame branco. Por que ele fala inhame e não fala mandioca? Porque eu não conheci, porque a mandioca, gente, foi comprovada pelo Embrapa. Eu tenho um livro aí, são 2 volumes, em 4 idiomas, comprovado que a mandioca é uma comida, é uma origem brasileira. É uma planta nativa, híbrida, e que os primeiros requisitos dela cultivada no Brasil é aqui no Centro-Oeste. Primeira roça, porque ela é nativa, entendeu? E aí, os portugueses vendo aquilo, falaram, vamos usar a mandioca então. Foi quando criou uma lei de estímulo, né? Incentivando as pessoas a produzirem mandioca. Tanto é que a lei dizia mais ou menos assim, aquele senhor que for participar da política, ele vai ser um candidato à eleição de algum cargo, alguma política, um cargo assim, tem que produzir mandioca. Aquele senhor de engenho que produzir mais farinha, o filho dele está isento do exército. É por isso, gente, que a gente tem essa variedade de quitandas que veio da mandioca, né? Porque mandioca não é só do Nordeste, paçoca não é só do Nordeste, comer farinha não é só do baiano, não, é o Brasil inteiro. Agora, vocês têm que observar que, por você pega a região lá do Sudeste, lá São Paulo, Rio de Janeiro, vocês vão ver que lá não tem mais essa predominância, por quê? Porque vieram os imigrantes. Então, lá vieram italianos, né? Vieram os alemães, depois vieram os japoneses. Goiás, gente, é português vive nele. E a gente manteve essa cultura gastronômica. E São Paulo também poderia ter também português.
Tá, gente? Porque você não pode rotular também que pão de queijo é só de Minas, é de Goiás também, que veio da mandioca. Então nós temos uma variedade, porque a farinha de trigo não chegava no Brasil, não chegava no interior do Brasil. A farinha de trigo vinha de onde? Portugal. Minha avó falava para mim lá em Quirinópolis, que eu morei lá até o meu oitava série, né, até o ensino fundamental, porque eu sou da época do ginásio, então é ensino fundamental, né? Eu estudava lá, eu lembro que minha avó falava para mim, vai lá na venda do João Figueiredo, inclusive era uma vendinha do João Figueiredo, que é pai do Rogério, vai lá comprar a farinha do reino. Farinha do reino de Portugal, farinha de trigo. Então, até no século XX ainda chamava farinha do reino. E se tratando do século XIX, farinha não chegava saudável aqui, porque gastava 3 meses para chegar no Rio de Janeiro, né? No Brasil. Mais 3, 4 meses para chegar em Goiás, é por isso que de repente uma portuguesa falou assim, vamos fazer um pão? Vamos, mas cadê a farinha de trigo? Ah, não, nós temos aqui o povo, ninguém tinha farinha de trigo, inventaram o pão de queijo. Então, gente, o pão de queijo é mais do interior, tá? Isso tudo à base de mandioca. As nossas quitandas, que você vê, o milho muito usado, né? Pamonha, por exemplo, nós aprendemos com quem comer pamonha? O índio. O índio já fazia um tipo, não era uma pamonha com gordura, porque o índio nunca usou banha de porco, nunca usou óleo, nunca usou o índio, era mais o assar, né? Era mais o assar. Mas, assim, ele criou, tinha uma receita que veio da pamonha, que era hoje a nossa pamonha. Então, por isso que é predominante na nossa gastronomia aqui em Goiás, o milho, o arroz. O arroz é mais do centro-oeste do que em outras regiões. O arroz como fubá, tá? Porque você pode ver, bolo de fubá de arroz, você come mais aqui em Goiás. Minas, alguma região. Agora as broas, o milho muito dominante é também em Minas e Goiás. E nós, goianos e mineiros, gente, somos farinha do mesmo saco. Por quê? Porque a nossa colonização foi a mesma. É por isso que eu discuto em todos os lugares que eu vou, eu falo, gente, eu não sei quem rotulou que queijo é só mineiro. Eu tenho banca de queijo da minha avó aqui, ué. Nós fomos colonizados no mesmo período. Qual foi o período de colonização de Ouro Preto? 1711. Colonização da cidade de Goiás. 1724. Cidade de Goiás. Quirinópolis, 1727. 13 anos de diferença. E quando houve a Guerra das Emboabas, em Minas, veio um grupo enorme de emboabas para cá, para Goiás. Todo mundo fala que Goiânia é um mineiro cansado? Tem um fundo de verdade. Porque vieram para cá. Então, a nossa realidade, a nossa dificuldade, tanto a goiana como a mineira, era a mesma. A dificuldade para chegar no litoral. Só que Minas tinha mais vantagem, porque era uma região mais rica, tinha mais ouro e tinha uma transação comercial maior do litoral com o estado. E aqui era mais longe. Mas o que eu concluo? Por que falam que o pão de queijo é de Minas e que essa coisa do queijo é o queijo mineiro? Não estou discutindo a qualidade do queijo mineiro, não, viu? Porque hoje lá os queijos da Serra da Canastra são maravilhosos, não é isso em questão. Mas por quê? Porque era justamente a dificuldade, né, que eles tinham de trazer a farinha de trigo, e nós fomos bem para o interior e nós ficamos com essa dificuldade maior. Mas o pão de queijo foi dominante também em Goiás, porque quando os europeus chegaram, quando os viajantes vieram, que eles viram a dificuldade que era para chegar, até me perdi, gente, o que eu ia falar, me desculpe. Eu estou tão estressada ultimamente com tanto grupo que eu estou precisando até de dar uma parada. Mas eu estava querendo falar para vocês que o pão de queijo também é de Minas, é de Goiás, justamente por causa da dificuldade que nós tínhamos para ter isso aqui, entendeu? Mas bem, gente, vocês quiserem fazer alguma outra pergunta a respeito da parte da gastronomia, fica à vontade para perguntar para mim, tá? Qualquer coisa, tudo bem? Uhum. Querem perguntar alguma coisa ou nós podemos fazer uma explicação? Como surgiu a ideia de começar receber os turistas aqui na fazenda para visitação, depois o café e tal? Quando eu comecei? Eu comecei em 97.
Eu comecei em 97 e fui até me obrigada a abrir aqui para turismo, porque quando começou o desenvolvimento turístico em Pirenópolis, eu senti que eu já estava sendo explorada nesse sentido, porque foi justamente das agências, das pousadas já mandarem grupo para cá, entendeu? Aí eu acabei começando a cobrar, porque não era minha intenção, eu já recebia turistas, era comum receber turistas aqui, mas eu não cobrava. Mas quando eu vi que eu estava sendo explorada por algumas pousadas, que não vou citar o nome, que montavam pacotes e vinham para cá, aí eu falei, bom, está na hora de eu abrir para turismo. Mas na verdade eu não era essa a ideia, eu até fui meio empurrada, eu senti que eu fui meio empurrada para o turismo. Justamente porque, na verdade, eu não fui preparada para isso. Eu tive problema sério para ter coragem de abrir isso aqui. Porque eu fui preparada para casar, ter filho, ser cozinheira. Né? Então, aí, com esse desenvolvimento turístico em Pirenópolis, acabou que eu acabei abrindo aqui em 97, foi quando eu montei o Café Colonial, né? Que é o café sertanejo. Entendeu? Mas foi quando eu cheguei também nessas receitas que eu tenho hoje do meu café. Eu fiz uma pesquisa. Eu fiz várias pesquisas das receitas, porque é o seguinte, gente, quando as pessoas morrem, a cultura morre junto. Lá em Pirenópolis tem a dona Benta, que morreu, e ela tinha uma receita de uma empadinha que ela não passou para ninguém. Então, assim, a gente faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história, então a gente tem que passar isso para alguém, né? Então, assim, o meu trabalho do meu café colonial é um resgate antropológico. Eu quis mostrar as receitas antigas da minha avó. Eu tenho uma receita que chama matura de galinha, que é uma receita que eu resgatei de uma senhora de 90 anos, entendeu? Então, o meu trabalho na gastronomia é a história da gastronomia. É a história da comida em Goiás, sabe? Por que a gente come isso, por que a gente come aquilo? Como eu falei da gueroba, como falei do capulé, né? Porque era coisa da nossa região, né? E era a falta que a gente tinha de outros produtos, inclusive. Tá? Mas eu queria falar do pão de queijo, porque os pessoal, jornalistas, né? A mídia, quando foram para o turismo, fazer turismo em Ouro Preto, Mariana, naquela região, eles descobriram o pão de queijo. Isso em 1950, porque Ouro Preto está no ciclo turístico desde 1950, então descobriram o pão de queijo ali. Então, gente, eu digo, se eles tivessem andado mais um pouquinho aqui para Goiás, teriam encontrado pão de queijo em Goiás em 1950, teriam encontrado todo o queijo mineiro que nós fazemos aqui, porque nós temos banca de queijo aqui da minha bisavó. Então é por isso que eu digo que foi por causa do turismo em Ouro Preto e Mariana ter sido antes de Goiás. Então a mídia descobriu isso, a mídia descobriu todo o pão de queijo, toda essa comida mineira, entendeu? Há quantos anos antes de Goiás? Porque Goiás está no circuito turístico de 1980, 1990, entendeu? Então ninguém conhecia Goiás. Então assim, nós somos muito parecidos, mas a gente não pode rotular que pão de queijo é de Minas. Você não pode, porque a mesma realidade mineira, com a dificuldade da farinha de trigo, com a dificuldade de chegar no litoral, entendeu? Com a dificuldade de trazer a farinha de trigo, é a mesma realidade do Centro-Oeste. Agora, nós temos uma vantagem, é que nós ficamos isolados. Nós não tivemos influência italiana, nós não tivemos influência alemã, porque em Minas você vê uma gastronomia influenciada pelos ingleses. Por quê? Porque vieram as linhas de trem de ferro. Então lá você come um bolo inglês. Nós não temos. Tem assim, hoje você tem, né? Mas se eu for ver minha avó, por exemplo, ninguém fazia bolo inglês. Entendeu? Era mané pelado, que é o bolo de mandioca, é o bolo de fubá de arroz, que a gente faz até hoje no pilão. E aliás, gente, a gastronomia tradicional é slow food. Tá? Eu gasto 10 dias para fazer um bolo de fubá de arroz. Por quê? Porque ninguém tinha fermento, ninguém tinha pão royal. E esse bolo de arroz, ele é muito mais de Goiás do que Minas. Eu não conheço o bolo de arroz em Minas, entendeu? Porque lá, de repente, era mais fácil, tá, gente? Porque ali era a metade do caminho para se chegar no litoral. E com o isolamento de Goiás, eu falo que foi maravilhoso, não foi ruim não, porque se evoluir a perder a cultura, eu nem quero. Você pode ver que hoje nós estamos aprendendo com eles dos outros.
Nós estamos aprendendo com eles dos outros. Porque tem algumas cidades mineiras que você vai e já perdeu a essência. Tem uma cidade lá que o Festival da Sonoblar é totalmente francês. Não tem nada a ver. E eu fico triste, porque eu falo assim para estudantes de gastronomia, gente, vamos aprender, eu acho que é ótimo. Eu não sei picar cebola, como vocês sabem. Eu não sei, eu não tenho técnicas. Mas eu tenho uma coisa que eu falo para os estudantes, não percam suas receitas tradicionais, não. Não percam aquela comidinha que você aprendeu com vó, sabe? De afogar o arroz, que a gente fala afogar o arroz, essa coisa de você levar o arroz para a panela e fritar, entendeu? Isso faz parte da nossa gastronomia, sabe? Da sua avó, da nossa região. Então, assim, hoje tem gente que fala assim, vem comer aqui na Bahia. O arroz e o feijão bem feito é uma maravilha, porque você não acha isso mais, entendeu? Então, assim, vamos ter técnicas, vamos evoluir, né? Vamos estar aprendendo coisas. Mas eu achava que a gente deveria, inclusive, trabalhar ainda mais com a comida do local. Eu achava que vocês deveriam explorar mais a mandioca, criar uns pratos com mandioca, criar uns pratos. Porque todos esses chefes de cozinha que vêm aqui, eles aprendem com a gente. O Alex Atala, qual é o prato-chefe dele hoje? Galinhada. Ele começou a fazer galinhada depois que ele veio aqui no Festival da Sonoma. E o Alex Atala, ele morou, a infância dele foi em Goiás, sabia? A infância do Alex Atala foi em Goiás. Então, assim, esse pessoal vem aqui e aprende com a gente. Por quê? Porque nós ainda estamos, há muitos anos atrás, nessa cultura gastronômica que já perdeu. O cara faz um bolo de fubá, foi. Alex Atala não fez um bolo de fubá quando ele teve a última vez. Gente, um bolo de fubá bem feito lá em São Paulo, que maravilha, Thelma, quando você conseguiu, mas, gente, isso aqui para nós é corriqueiro, para a gente tem valor, não. Para nós não tem valor essas receitas, mas lá fora, porque, gente, já estão assim, 50 anos na frente da gente, entendeu o que eu quero dizer? Porque nós ficamos aqui isolados, entendeu? A gente já sabe matar frango ainda. Ah, você mata? Mato. Eu mato com amor. Aprendi a matar frango, aprendi, minha mãe ensinava, eu não tinha frango grande, cortadinho, picadinho. Ah, minha mãe punha eu para mais, a gente brincava de guisadinho, né? Primeira coisa, fazer guisadinho. Então minha mãe deixava a gente matar uns franguinhos. Tinha que matar. Eu não tenho coragem de matar. Falei, você já viu como que eles matam lá? Você não come frango todo dia, pô? Você já viu como que eles matam lá nos frigoríficos? Não. Então, assim, a gente mata com amor. O que é matar com amor? Matar com respeito. Então, eu mato o frango, eu preciso tirar o sangue para fazer o molho pardo. Porque hoje ninguém faz molho pardo hoje com sangue, né, gente? O que eles fazem hoje? Eles fazem molho pardo hoje com... Caldo quinoa? Não. Com aquela cerveja, caracu. Ah, caracu. Quem é que vai ter sangue para fazer uma galinha molho pardo? Vai ter. Então, assim, eu mato o frango, você tinha que aprender a picar o frango, minha mãe explicava, ó, tem um pedaço assim, hoje você nem isso tem. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que manter. E isso hoje tem um valor. Porque você comeu um frango que você matou no quintal, e você já levou ele para a panela, isso tem um valor incrível, gente. Isso não tem preço, porque é o simples. O simples, ele é muito mais difícil do que o sofisticado. O sofisticado é muito fácil. No dia que teve aquele festival não, teve aquele gastronômade aqui na fazenda, eu fiquei encabulada. Eu nunca vi a pessoa cozinhar sem fogão. Porque na minha vida eu cozinhava com fogão de lenha, acende o fogo, sopra o fogo. Tem tanta aparelhagem hoje na gastronomia que eu fiquei encabulada olhando. Tá? Tudo é cozido a vácuo, a vapor, não tem fogo não, sabe? Tudo bem, gente, é a época agora, é o momento. Mas assim, ó, gente que está no interior, quem for trabalhar com turismo, por que a gente não vai para essa linha, né? Da comida regional, da comida nossa mesmo, assim, para não perder esse valor que é da gastronomia mais típica, né, da região. É o meu perfil, né, gente? Lógico que cada um tem um perfil, mas a gente não pode, porque eu acho que onde a Anvisa hoje, ela está acabando com as receitas típicas. Não podia fazer queijo, você sabe a história do queijo, né? Eles queriam proibir a fabricação do queijo tipo Minas. Aquele queijo serralho para fazer pão de queijo. Por quê? Não, tem que ser leite pasteurizado, não sei o que, não sei o que. Aí ia proibir. Aí eles trouxeram os franceses, foram lá para a Serra da Canastra
fizeram uma pesquisa lá, um levantamento, e falou, não, fazer queijo é assim mesmo. Entendeu? Aí o que eles fizeram? Eles tiveram que patentear o queijo tipo mesmo foi patenteado para não perder a receita, porque senão vai perder. Por exemplo, uma pessoa que sai daqui, que vai vender um queijo lá, ela leva um queijo para a filha dela, que tem uma pamonharia, a mãe tem uma chácara e a filha tem uma pamonharia na cidade. Se o pessoal pegar, o pessoal do saneamento, o pessoal de saúde, pegar essa senhora vendendo um queijo, ela é multada, não pode levar para a filha dela. O frango caipira hoje é difícil comer um frango caipira, porque não tem o carinho da... Tem que ter o carinho da cifra. Toda coisa tem que ter o carinho da cifra. Agora, assim, por que eles não põem carinho? Por que eles não proíbem a margarina? Por que eles não proíbem esses banhos hidrogenados horrorosos que tem? Por que não proíbem esses tantos conservantes aromatizantes que tem aí? É isso que o povo está morrendo de câncer, não sabe o que é. Né? Menino hoje tem pressão alta, colesterol, essa não é gastronomia não. Gente, se você pegar uma margarina, na minha época não existia margarina. Não existia margarina, foi inventado, gente. Requeijão posso ficar de requeijão. Eu nunca fui requeijão na vida. Vocês vão comer requeijão hoje, aí vocês vão ver o que é requeijão. Requeijão verdadeiro, aquele feito em tacho de cobre. Entendeu? Mas é isso, gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, que a gente vai fazer um curso também. Tudo bem? Não tem. Você falou que morou lá na cidade até terminar os estudos e aí você voltou para cá? Sim, meus pais sempre moraram aqui e eu fui para estudar, eu passava semestre lá, férias eu vinha, né? Eu estudei em Pirenópolis até o 8º ano, né? 8ª série, que foi até 1969 eu estava em Pirenópolis. Depois eu fui para Goiânia fazer o liceu. Eu estudei no liceu, depois eu morei uma época em Brasília, mas a minha vida toda foi na fazenda. Então eu cresci vendo minha mãe, né, preparar o porco, eu faço isso até hoje, o porco, a carne que vocês vão comer abatida aqui na fazenda, entendeu? O porco é caipira, é o porco guardado na banha, que é o confit hoje, né, gente? Confit, né, que a gente cozinha faz, na gordura. Entendeu? Mas aí fiquei lá, férias eu ficava aqui com meus pais, né? Eu ficava 6 meses sem ver, às vezes ficava 4, 5 meses sem ver meus pais. Porque a estrada daqui até Pirenópolis era a maior dificuldade do mundo. Meu pai tinha um Jeep Willis, era só lama, então atolava. Então era a maior dificuldade. Cheguei aí a cavalo também, quando criança, eu ia a cavalo para Pirenópolis, eu morava com a minha avó na Rua do Rosário, no 27. Morava lá, né, para estudar. Estudei interno, eu peguei o internato no Colégio das Freiras, é uma excelente escola. Hoje eu vejo a importância que foi aquela escola na formação dos pirinopolinos, né, nesse período, porque a gente tinha aula de música, todo mundo estudava música. Eu tive aula de solfejo, meu professor era Braz Wilson Pompeu de Pina, que era lá da Orquestra Sinfônica, no maestro da Orquestra Sinfônica de Goiânia, entendeu? E o pirinopolino é tudo artista, licença assim, de maneira modéstia, mas é porque assim, a gente não tinha o que fazer. Tá? Nós não tínhamos o que fazer. A nossa distração era fazer serenata. Na Rua do Rosário, nós tínhamos 3 pessoas que tocavam violão. Então a gente reunia ali na porta da casa da minha avó, principalmente quando a lua estava cheia, né? Que era maravilha, né? Então a gente ficava tocando violão e cantando, e fazia dia das mães, fazia serenata. Então era uma distração, você tinha que estudar música, estudar pintura. E no colégio você estudava pintura, você estudava... A minha mãe que faleceu tem pouco tempo, minha mãe, eu não chego aos pés que foi minha mãe. A minha mãe, ela era pintora, musicista, porque ela tocava bandolim, ela estudou música mesmo, ela escrevia partitura. Tanto é que quando um pessoal do Ministério da Cultura foi fazer um trabalho aqui em Pirenópolis, das modinhas, né? Não sei se você lembra disso aqui, das modinhas, essa equipe de São Paulo, eles ficaram encabulados de ver a quantidade de mulheres atuantes nesse período dos anos 20, dos anos 30, na música, porque a mulher ela não podia tocar em público. A Chiquinha Gonzaga mesmo, ela não podia, ela foi uma desbravadora assim, de preconceito, né? Ela tinha dificuldade, porque ela era vista como uma prostituta, porque ela era uma atriz e ela tocava em público, entendeu? E não podia. Em Pirenópolis, essa equipe falou, nossa, nunca vi tanta mulheres atuantes nessa parte de música em Pirenópolis.
Então, assim, a cidade sempre foi muito rica, né, como nós temos aí um grande pintor, né, como Zé Inácio aí, Zé, todo mundo, o Veiga Vale, gente, o Veiga Vale é de Quirinópolis, eu fico triste, eu quero morrer, quando eu vejo que nossos livros de história, eu falo isso, por que a Secretaria da Educação de Goiás ainda não exigiu que estudasse história de Goiás? Porque você estuda história do Brasil inteiro, você estuda, se você perguntar para qualquer aluno aí, quem foi o Aleijadinho, todo mundo sabe. Se você perguntar quem foi Veiga Vale, não sabe. Se você pergunta quem foi o Veiga Vale, você não sabe, foi o nosso Aleijadinho, nasceu ali na rua direita, a casa dele, é em frente ali do cinema. E ele foi tão bom quanto. Tem peça do Veiga Vale. Então, assim, a cidade é rica na parte artística, assim, de todas as maneiras. É por isso que a Igreja da Matriz foi pintada por gente lá mesmo. Aquela pintura da Igreja Matriz, os descendentes, você entendeu? É porque, assim, aquela Igreja da Matriz, eu acho que deveria voltar toda aquela, porque ela pegou fogo, né? Ela pegou fogo e não quiseram fazer mais. Nós temos pessoas capazes, tá aí, ó, você é professor, né? Então, pois é, Zé é um grande pintor, você conhece os trabalhos dele, tudo aí, né? Então, eu acho assim, nós temos essa capacidade, né? Mas, mais alguma coisa, gente? Uma coisa que vocês querem saber? Fique à vontade. Enquanto você era criança, a fazenda funcionava para produzir alguma coisa para vender ou funcionava só para manter a sua família aqui? Deixa eu só atender aquele rapaz que está ali. Ok. Pode entrar.